Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninha aqui na área e hoje a gente vai falar sobre os espelhos esféricos. Bem, o que são espelhos esféricos, pessoal? Os espelhos esféricos, eles são formados através de uma calota esférica que foi retirada de uma superfície que era reflexiva, ou seja, de uma esfera que possuía uma superfície reflexiva, ok? E quando a gente faz esse recorte, a gente tem alguns pontos que acabam sendo muito principais para a gente fazer os estudos desse espelho, ok? Bem, os pontos principais são o vértice, foco e o centro de curvatura. O centro de curvatura de um espelho esférico acaba sendo o centro da esfera a qual ele foi retirado, não é? E o vértice é o que a gente vai ter como o corte entre o eixo principal e o nosso espelho, não é? Ou seja, se você analisar, nós temos aqui o eixo principal e o vértice é justamente o ponto onde o nosso eixo principal corta o espelho. E no meio disso nós temos o que a gente chama de foco, ok? O foco necessariamente, pessoal, vai ser a metade do nosso centro de curvatura, ok? E por que a gente chama o foco de foco? Uma das coisas que a gente vai exemplificar aqui, pessoal, é a formação das imagens que ocorrem dentro desses espelhos esféricos. Diferentemente do que acontecia com os espelhos planos, onde as características das imagens eram respeitadas, aqui a gente não vai ter isso. Os espelhos esféricos eles vão ter a capacidade de mudar a natureza da imagem, de mudar a forma como que a gente vai classificar essa imagem. Então, quando a gente fala sobre foco, centro de curvatura e o vértice, tudo isso é para a gente conseguir dimensionar a quantidade e a forma, não é, como essa imagem ela vai ser mudada, ok? Então, quando a gente retira essas calotas esféricas, pessoal, nós temos a possibilidade de criar dois tipos de espelho. O espelho que a gente chama de côncavo e o espelho que a gente chama de convexo. A principal diferença que a gente tem entre esses dois espelhos do ponto de vista matemático é aonde os nossos pontos principais vão se encontrar. Quando a gente fala sobre os espelhos, pessoal, é muito importante para a gente diferenciar os dois meios a qual a gente vai trabalhar. A gente tem o meio que a gente chama de real e o meio que a gente chama de virtual, ok? O meio virtual é aquele meio que está dentro do nosso espelho e o meio real ao qual a gente se encontra. Então, tudo aquilo que a gente projeta no meio real vai ter o seu sinal positivo. E tudo aquilo que a gente projeta no meio virtual vai ter o seu sinal negativo. Então a principal diferença para a gente aqui entre os espelhos côncavos e os espelhos convexos é que os pontos principais do espelho côncavo vai ser todos eles positivos. Já o espelho convexo ele vai ter os seus pontos principais todos sendo negativos porque todos eles se encontram dentro do mundo virtual, ok? Falado sobre isso, pessoal, a gente pode agora situar todos os raios que podem incidir diante do nosso espelho. Se vocês verificarem aqui, na esquerda nós temos um espelho côncavo e na direita nós temos um espelho convexo. Bem, o primeiro raio que a gente vai situar aqui é o raio que vem em direção ao nosso foco, ou seja, todo raio que passa pelo nosso foco, quando ele se encontra com o nosso espelho, ele vai ser refletido de forma paralela, ok? Já aqui no nosso espelho convexo, né, a gente faz uma projeção do nosso raio vindo de encontro ao foco e aí através disso a gente consegue fazer o raio sendo refletido também de forma paralela ao nosso eixo principal. O segundo raio que a gente vai analisar é o raio que vem paralelo e aí necessariamente ele vai sair pelo nosso foco. Ou seja, todo raio que vem paralelo, ele vai ser indicado, ele vai ser refletido para o nosso foco, ok? Por isso que o foco é chamado de foco, porque ele acaba focalizando nele todos os raios que vêm paralelo em direção ao nosso
espelho esférico, ok? Então, dando uma olhada aqui na esquerda, ele bateu, voltou. Aqui no caso do espelho convexo, a gente de novo vai trabalhar com a projeção, não é, do raio indo para o foco. Então aqui, ó, ele vem em paralelo, ele iria para o nosso foco, mas aí ele foi refletido pela superfície do espelho. O último raio é aquele que vem em direção ao nosso vértice, ou seja, toda vez que o raio ele se encontra com o vértice, ele sai da mesma maneira que ele entrou. Ou seja, esse ângulozinho aqui vai ser exatamente igual a esse outro ângulo aqui da parte de baixo. E por que analisar esses raios é tão importante, pessoal? Eles vão ser importantes para a criação da nossa imagem. Uma imagem, para se criar diante de um espelho, ela precisa que pelo menos dois desses raios se cruzem. Ou seja, então se a gente conseguir fazer essas projeções de imagem de maneira bem geométrica, a gente consegue fazer o desenho e perceber aonde que a imagem ela vai se formar. Uma das principais ferramentas que nós vamos utilizar no estudo dos espelhos esféricos é a equação dos pontos conjugados. A equação dos pontos conjugados, elas trabalham diretamente com a posição do objeto e a posição da onde a nossa imagem vai se formar. Isso é muito importante, pessoal, porque os espelhos esféricos, ele é um dos principais instrumentos para que a gente consiga fazer projeções de imagem. Então, toda vez que a gente trabalha com a imagem sendo projetada através no mundo real, através de um projetor, ou até mesmo aqueles retroprojetores antigos, eles utilizavam exatamente esse conceito. Eles conseguiam fazer a projeção da imagem através da reflexão que acontecia em um espelho esférico, ok? Então, aqui na equação dos pontos conjugados, percebam que a gente vai utilizar o F, o P e o P'. O F, pessoal, é o nosso foco, é o foco do nosso espelho. E vamos deixar bem claro aqui que esse foco ele pode ser positivo ou negativo. Esse foco ele vai ser positivo quando a gente estiver trabalhando com um espelho côncavo e ele vai ser negativo quando a gente estiver trabalhando com um espelho convexo. Vai ser essa diferença ela vai ser percebida por nós através do texto, tá? Na maioria das vezes eles não representam para a gente qual é o sinal do nosso foco. Eles apenas falam para você o seguinte: ah, você tem um espelho côncavo, você tem um espelho convexo. Então a gente precisa dessa interpretação do texto para conseguir saber qual é o sinal que a gente vai colocar diante do nosso foco, ok? O P, pessoal, vai ser a distância do objeto para o nosso espelho. Gente, fazendo uma análise bem básica aqui, a distância do objeto para o espelho, ela necessariamente tem que estar no mundo real. Por quê? Porque eu não consigo colocar um objeto dentro do mundo do espelho. Então, esse P obrigatoriamente vai ser um valor positivo, tá? E isso vai ser um pouco interessante para quando a gente tiver que continuar fazendo as interpretações em cima do nosso texto. A partir do momento em que a gente consegue perceber que o P ele sempre vai receber um valor positivo, a gente consegue, por exemplo, fazer algumas projeções e conseguir determinar, até mesmo sem calcular, se a gente está trabalhando com um espelho côncavo ou se a gente está trabalhando com um espelho convexo, ok? A título de conta, isso aqui é uma curiosidade. E o outro P que no caso está associado aqui é o que a gente chama de P'. E quem é a P', pessoal? O P', ele vai ser a distância agora da imagem para o nosso espelho. E aí esse P', ele pode ter um valor positivo e ele pode ter um valor negativo. O que vai diferenciar, pessoal? O que vai diferenciar é na classificação da nossa imagem. É aonde que a nossa imagem está localizada. Se o nosso sinal for positivo, a gente classifica a nossa imagem como sendo real, ok? E quando a gente tem um sinal negativo, a gente classifica a nossa imagem como sendo virtual. Ou seja, a equação dos pontos conjugados, além de determinar a posição da nossa imagem, ela consegue classificar se a nossa imagem ela vai ser real ou virtual.
Trazendo um exemplozinho aqui, pessoal, a gente tem uma questão bem básica que a gente consegue formular e aplicar a equação dos pontos conjugados de uma maneira bem rápida, tá? A gente tem aqui, ó, um espelho convexo tem raio igual a 10 centímetros e conjuga uma imagem virtual a 4 centímetros do seu vértice. Então, pessoal, ele falou aqui pra gente que o espelho é convexo. Se o espelho é convexo, o nosso foco obrigatoriamente tem que ser negativo. Percebam que em nenhum momento ele colocou o sinal para a gente representar dentro do nosso cálculo, tá? E ele também classificou a nossa imagem como sendo virtual. Então o nosso pelinho aqui também vai ter que ser negativo, tá? E com isso ele faz a pergunta: tal imagem corresponde a um objeto. Então aqui a gente vai procurar saber se o nosso objeto ele é real ou virtual. Acho que aqui é bem simples da gente já perceber que a gente pode anular duas alternativas do nosso rol aqui. E aí a gente vai utilizar a equação dos pontos conjugados para saber qual é a posição do nosso objeto. Percebam, a gente tem 3 variáveis na nossa equação dos pontos conjugados: F, P e P'. Então ele pediu para a gente determinar o P, não é? Como é que a gente vai determinar o P? A gente pode determinar o P porque ele forneceu para a gente o F, ou a possibilidade de calcular o F, e ele deu para a gente também o valorzinho do P', ok? Fazendo esse cálculo, pessoal, a primeira coisa que eu falei para vocês que a gente vai ter que determinar é o foco. Bem, a gente sabe que o foco ele está exatamente no ponto do meio, ou seja, ele é exatamente a metade do nosso raio. Então aqui o nosso foco, nesse caso, ele vai ser menos 5 centímetros. Bem, e o nosso P' vai ser menos 4. E aí o P é o que a gente quer descobrir. Como que a gente vai fazer isso? Equação dos pontos conjugados. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, menos 1 sobre 5. Bem, o sinal aqui de menos ele veio do menos do foco, ok? 1 sobre P menos 1 sobre 4. O menos 1/4 está aqui negativo, eu passo para lá positivo. Então, menos 1/5 mais 1/4 é igual a 1 sobre P. Bem, a gente poderia aqui fazer o MMC, ou a gente pode fazer as multiplicações cruzadas e as multiplicações da base, para que a gente consiga fazer essa sominha aqui de frações de maneira um pouco mais rápida, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou multiplicar o denominador de um com o numerador do outro, o denominador do outro com o numerador do 1. Então, a gente tem aqui menos 4 mais 5, e o nosso denominador ele vai ser o produto dos dois valores, não é? Então, aqui embaixo eu vou ter 5 vezes 4, que vai dar 20. E isso é igual a 1 sobre P, ok? Então, 1 sobre P, menos 4 mais 5, 1. E aí eu inverto essa fração, ou eu posso também multiplicar cruzado, mas eu acabo determinando que a posição do nosso objeto ela vai estar exatamente a 20 centímetros do nosso vértice. E com isso, a gente marca a letra B como alternativa correta da nossa questão. Tudo bem, pessoal? Uma outra coisa que eu passei para vocês é que os espelhos esféricos, eles têm a capacidade de mudar a característica da nossa imagem. E quando eu falo característica da nossa imagem, ele pode ou inverter a nossa imagem, ou ele pode simplesmente aumentar ou diminuir a nossa imagem. E como é que a gente vai determinar isso, pessoal? A gente vai determinar isso através dessa formulazinha aqui, a formulazinha do aumento linear transversal.
Percebam, pessoal, que quando eu estou falando aqui sobre o aumento linear transversal, eu estou falando do aumento proporcional. Então, o A ele vai dizer para a gente se a imagem dobrou, triplicou, ou caiu pela metade, ou caiu 3 vezes o seu valor, ok? E aí, fazendo uma projeção dos triângulos que são formados, a gente chega à conclusão que a outra fórmula que a gente tem para calcular essa altura é através da divisão do P' por P, tá? Então aqui, quando eu for calcular e determinar o aumento linear transversal, eu posso sempre pegar o menos P' dividido por P e aí eu consigo representar essa proporção. Vamos deixar bem claro aqui que nesse caso o I ele vai ser o tamanho da nossa imagem e o O ele vai ser o tamanho do objeto. Então, se o nosso A ele for um número maior do que 1, necessariamente eu posso classificar a minha imagem como sendo maior. Bem, isso é bem simples de falar. Se o I é maior do que O, quer dizer que a minha fração vai ser uma fração maior do que 1. Agora, se o O for maior do que I, ou seja, o nosso espelho encolheu a imagem, ou seja, ele produziu uma imagem menor do que o objeto. Então, o nosso ar ele vai dar um valor menor do que 1, né? Ou seja, vai ser um número decimal. E por fim, pessoal, o sinal do A ele vai determinar se a nossa imagem ela está no mesmo sentido ou se a nossa imagem está invertida. Trazendo aqui uma questãozinha para a gente verificar isso, passo para vocês. Um objeto é colocado a 10 centímetros de um espelho côncavo, de distância focal igual a 20. Então ele deu aqui o valor do nosso P, 10 centímetros, ele falou para a gente que o nosso espelho é côncavo e isso faz com que o nosso foco ele seja o quê, pessoal? Positivo, ok? E aí ele faz a pergunta, a imagem do objeto será do tamanho do objeto no plano focal, real do mesmo tamanho do objeto, real menor do que o objeto, virtual maior do que o objeto, virtual menor que o objeto. Então a gente vai ter que aqui, pessoal, classificar a nossa imagem. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, o primeiro ponto é entender aonde é que a nossa imagem vai ser colocada. E para fazer isso, pessoal, a gente precisa utilizar a equação dos pontos conjugados. Então aqui, ó, 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 sobre 20 é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre P'. 1 sobre 10 está somando, vai passar para lá subtraindo, não é? Então, a gente tem que aqui 1 sobre P é igual a 1 sobre 20 menos 1 sobre 10. Calculando da mesma forma, tá, pessoal? Denominador de um multiplica pelo numerador do outro, e aí a gente faz essa multiplicação cruzada. Cuidado quando eu digo multiplicação cruzada. Cruzada apenas entre as nossas frações, ok? Então aqui eu tenho 10, não é? 10 vezes 1 dá 10, menos 20 vezes 1, respeitando o sinalzinho aqui, e embaixo a gente tem o produto do 20 com 10, que a gente sabe que vai dar 200. Então, a gente acabou de determinar que o 1 sobre P' vai ser menos 10 dividido por 200, que eu vou simplificar aqui, cortar 0 com 0, e eu acabei de determinar que o nosso P' ele vai ser menos 20, não é? Menos 20 centímetros. Então, quer dizer que a nossa imagem aqui ela vai ser classificada como real, ok? A nossa imagem, nesse caso, vai ser virtual. O sinal é negativo, a gente classifica a nossa imagem como sendo virtual, ok? E aqui, o nosso aumento linear transversal vai ser o menos P' dividido por P, não é? Então, o A vai ser menos
menos 20, cuidado com o sinal, dividido por P, que a gente sabe que é 10. Menos com menos a gente sabe que dá mais, não é? E 20 dividido por 10 dá 2. Então, o nosso A, nesse caso aqui, é igual a 2. Pessoal, como que a gente vai classificar a nossa imagem? O A foi maior do que 1. Então, a nossa imagem aqui, ela vai ser maior, não é? E o nosso A foi positivo. Então, a gente classifica a nossa imagem como sendo direita. Então, maior direita e virtual, porque o nosso P' deu negativo. Então, a gente conseguiu fazer as 3 classificações para essa imagem. E aí, a gente marca o quê? Nesse caso, a gente vai marcar a letra D, falando que a imagem é virtual e maior que o objeto. Aqui, pessoal, tá a tabelinha de como que a gente vai classificar a nossa imagem, tá? P' sendo maior do que 0, a gente classifica a nossa imagem como real. O nosso P' sendo menor do que 0, ou seja, negativo, a gente classifica a nossa imagem como sendo virtual. O módulo do A sendo maior do que 1, a gente tem a imagem maior. Pegando aqui o módulo de A, tá? Lembrando que o módulo só pega o valor de A, não pega o sinal, tá, pessoal? A gente tem uma imagem menor. E aí, se o módulo de A for exatamente igual a 1, quer dizer que a imagem ela tem o mesmo tamanho do objeto. A gente acaba não tendo uma diferença na caracterização do tamanho da imagem, ok? E o nosso A sendo positivo, a imagem ela é direita. O nosso A sendo negativo, a nossa imagem é invertida, ok? Bem, pessoal, não esqueçam de fazer as questões que estão lá na plataforma e tenha um bom estudo.